A habilidade 18 do quarto ano dos anos iniciais do ensino fundamental, ela está relacionada com o objeto de conhecimento ângulos retos e não retos, uso de dobraduras, esquadros e softwares. Então, para a gente poder desenvolver bem essa habilidade, a gente precisa conhecer o conceito de ângulo e algumas características dessa figura. Então, vamos pensar inicialmente o que é um ângulo. A definição aí, o conceito mais aceito de ângulo é que o ângulo ele é formado por duas semirretas com a mesma origem. Então, aqui eu tenho a semirreta que começa no centro O, passa pelo A e continua, e a outra semirreta com centro em O, passa pelo B e continua. Então, essa figura aqui, né, essas duas semirretas, é o que a gente chama de ângulo. A gente tem aqui, né, esse ponto O aqui, que seria o vértice do ângulo, e a gente tem cada semirreta, a gente chama de lado. Então, a gente tem o lado OA e o lado OB, formando o ângulo AOB. Ou BOA também, a gente poderia ler desse jeito, mas o interessante é colocar sempre o vértice, né, entre as duas letras ali, para a gente poder fazer a leitura do ângulo. O ângulo ele tem a característica de dividir o plano em duas regiões. Então aqui nessa figura da direita, né, está representado aqui esse que está com os risquinhos azuis aqui e um risquinho ali na cor vermelha. Então o ângulo ele tem essa característica de dividir, né, de separar o plano em duas regiões. E também, quando a gente fala em ângulo, a gente tem a classificação dos ângulos, né? Então, como a habilidade falava, né, ângulo reto e ângulos não retos. Então, o ângulo reto é o ângulo que mede aqui 90 graus. Só que a gente também tem outras nomenclaturas aí para poder se referir, né, para a gente poder classificar ângulos. Então, por exemplo, quando o ângulo ele mede 0 grau, ele é chamado de ângulo nulo. Quando ele está entre 0 e 90, né, maior do que 0 e menor do que 90, a gente diz que ele é um ângulo agudo. O ângulo reto a gente já falou, que é um ângulo que mede 90 graus. A gente tem um ângulo obtuso, que é entre 90 e 180, então o ângulo quando ele é maior do que 90 e menor do que 180, ele é chamado de ângulo obtuso. O ângulo raso, né, que mede aqui 180 graus, e também a gente tem o ângulo cheio ou de volta completa, né, que são ali os 360 graus. Essa nomenclatura ela é importante, principalmente quando a gente vai trabalhar com a classificação de triângulos, né? Mais na frente a gente vai ver aí nos anos da escolaridade que a gente tem o triângulo acutângulo, né? Que vem da palavra agudo, né? Todos os ângulos internos daquele triângulo são agudos. A gente tem o triângulo retângulo, né? Que é um triângulo que tem um ângulo medindo 90 graus. E a gente tem o triângulo obtusângulo, né, que ele tem um ângulo interno que mede entre 90 e 180 graus. Então essas classificações aqui elas são importantes quando a gente vai falar do ângulo especificamente e também quando a gente vai classificar, por exemplo, triângulos, né, de acordo com as medidas dos ângulos internos. O ângulo, ele tem, a gente conhece basicamente duas situações, né, que envolvem a ideia de ângulo. A gente tem, por exemplo, quando a gente vai indicar um giro, né? Então, por exemplo, um skatista fazendo uma manobra, ele gira lá 360, 720 e por aí vai, né? Que ele dá as voltas ali. Então, a ideia de giro. Os ponteiros do relógio também dão essa ideia de giro. E a gente também tem a ideia de inclinação, como uma rampa, por exemplo, né, ela tem uma inclinação, o telhado da casa tem uma inclinação. Então a gente tem basicamente essas duas ideias aí quando a gente fala de ângulo, né, situações ali do dia a dia, o giro e a inclinação.